Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, damos as boas-vindas e agradecemos a todos vocês que estão aqui nos ajudando na conscientização e divulgação de informações sobre a doença de Batten, através do projeto Super Francisquinho e a jornada de superação da CLN2, que tem como objetivo transformar essa história em uma semente de esperança para todo o ecossistema de doenças raras do nosso país. Para a live de hoje, recebemos orgulhosamente o excelentíssimo deputado federal Joaquim Passarinho, juntamente com os pais do Francisquinho, Bruno Marinho e Patrícia, para falarmos sobre políticas públicas para pessoas com deficiências e doenças raras. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, nesse botãozinho vermelho que fica aqui logo abaixo, né? E fique por dentro dos nossos próximos eventos. E aperta o gostei, o joinha, para gerar ainda mais engajamento para os nossos vídeos e fazer com que essa mensagem alcance mais e mais famílias do nosso país. Convidamos nesse momento o senhor deputado Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto, arquiteto e político brasileiro, filiado ao Partido Liberal, deputado federal pelo Estado do Pará e vice-líder na Câmara dos Deputados pelo seu partido. É sobrinho do ex-senador e ex-governador do Pará, Jarbas Passarinho. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela honra de tê-lo aqui conosco. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer sempre participar, quando é de chamado, somente de causas tão nobres quanto essa. São lutas, né, que muitas vezes invisíveis, que as pessoas travam, principalmente as famílias, né, porque eu sempre digo que a falta do conhecimento para tudo, ela é um entrave, né? E realmente, até pouco tempo, pouca gente falava sobre doenças raras, né? Nos últimos 3, 4 anos para cá é que nós começamos a ouvir um pouco mais sobre isso, ou isso começou a ter um pouco mais de eco, porque as famílias ficavam muito isoladas, tentando resolver os problemas e com uma distância muito longa do poder público. Então, a gente poder participar desse momento, entender também, conhecer também, é muito importante para nós que estamos aqui em Brasília para elaborar as políticas públicas que possam ir ao encontro dessa necessidade dessas famílias que tanto precisam. Prefeito, deputado, e são políticos como o senhor que abriram as portas, né, não só dos gabinetes, mas do coração mesmo, e que nos ajudam tanto nessa luta. Nosso muito obrigado mais uma vez, não só por sua participação aqui, mas pelo seu engajamento nessa causa, tá? Nossos próximos convidados são Bruno Marinho e Joline, que são os pais do Francisquinho, moram em Breves, na cidade de Ilha de Marajó, no Pará, idealizadores desse projeto, que foi pensado para compartilhar conhecimentos acerca das experiências vividas com o filho deles, desde o diagnóstico até o momento atual tão importante do PCDT para a CLN2, onde a jornada de luta dessa família tem ajudado a reescrever a história da saúde pública para os raros em nosso país. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, queridos. Tudo bom, Ana? Muito obrigado pelo seu convite, por aceitar o nosso convite, né, deputado? O senhor que sempre está solícito à nossa causa, à nossa luta, sempre abriu as portas do seu gabinete, né? E sempre se colocou à disposição para ajudar no que for preciso, né? A gente lhe agradece muito. E a gente agradece muito também a vários deputados, vários políticos do Pará. A gente hoje tem muito orgulho da nossa bancada paraense na Câmara, né? Porque a causa das doenças raras, a gente fica muito feliz porque, independente de partido político, a gente teve uma boa aceitação, né? A gente teve apoio de partidos bem diferentes, né? Bem antagônicos, e a gente fica muito feliz com isso, porque essa bandeira das doenças raras é levantada e abraçada por vários deputados, inclusive, talvez um dos que mais tenha ajudado
o deputado Joaquim, a gente fica muito feliz. Sempre que a gente solicita alguma demanda, ele, sem pensar, ele está disposto a nos ajudar. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. A honra é nossa, Ana, estarmos aqui, né, falando com o excelentíssimo deputado federal, Joaquim, uma pessoa que somou luta com a gente, segurou nossa mão e vamos lá, né? Nos representa muito bem, né, para o nosso estado do Pará, pela causa da doença rara, pelo nosso pequeno super francisquinho. A gratidão nossa é eterna, né, por essa pessoa tão maravilhosa que Deus colocou na nossa vida, que é o deputado. Maravilha. Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária, fundadora da Ubuntu 3 Inteligência Criativa, e tive a honra de participar, junto a eles, da elaboração desse projeto, e a doutora Mônica Aderaldo, que é a diretora social da CDG, que também está como parceira nesse projeto. Dando início às perguntas de hoje, reforçamos que Bruno e Patrícia podem ficar à vontade para fazerem suas considerações à medida que o senhor deputado Joaquim for responder. Tudo bem? Senhor deputado, para iniciar nossa conversa, de que maneiras um deputado federal pode ajudar em se tratando de políticas públicas voltadas para a saúde? Bom, primeiro, nesse caso, queria ver, antes disso, dar um abraço aí no Bruno e na Patrícia, tá? Que são realmente guerreiros. Todos vocês que abraçam uma causa como essa são guerreiros, porque, volto a dizer, começando a responder sua pergunta, o que mais dificulta essas políticas públicas aqui serem implantadas é a falta de conhecimento, né? Porque as doenças raras, pelo nome dizer, são raras, a gente acaba não tendo conhecimento sobre ela. E a mobilização toda fica em cima daquelas doenças já conhecidas, né, que nós precisamos ter imunização por vacinas, seja por que for. Então, isso é muito mais... a demanda aqui é muito mais forte e acabam puxando todos os recursos. E por serem doenças raras, normalmente os tratamentos são muito caros e o poder público acaba tentando se esquivar dessa responsabilidade. Então, para nós podermos formular políticas públicas, primeiro nós temos que conhecer. Não adianta a gente tentar não virar o rosto e achar que são poucas pessoas, isso não interessa. Interessa sim, cada vida interessa, cada família dessa impactada interessa. Então, primeiro, me interessar é conhecer o que é doença rara, conhecer como é um tratamento desse, saber que se o poder público não estiver por trás, as famílias, independente da condição financeira, não vão conseguir fazer, porque são tratamentos difíceis e caros. Então, conseguir com que o Ministério possa abrir suas portas, até o momento é isso que nós temos tentado fazer, abrir as portas, abrir a cabeça, abrir a mente das pessoas do Ministério, para ouvir essas famílias, ouvir essas entidades que estão trabalhando com essa família. Neste governo, nós tivemos um grande avanço pelo engajamento da primeira-dama, que se engajou sobre doenças raras. Nós chegamos a ter, inclusive, um deputado que veio da Paraíba, se não me engano, Patrick, né, que tinha um problema de doenças raras também. Então, se começou a olhar e começou a se descobrir. A verdade é que esse problema que existe com muitos brasileiros, ele veio mais à tona, ele foi colocado mais a público agora, nesses últimos 3 anos. Então, é importante que a gente veja isso como uma coisa que é nova no setor público, mas nós precisamos ter um olhar mais agressivo sobre isso. Então, para formalizar essas políticas públicas, primeiro tem que ter o conhecimento, né? Conhecimento para poder ir juntos às autoridades do Ministério, porque isso passa pelo Ministério, passa por normativas, passa por autorizações, não podemos esperar muito tempo, tem que ser coisas ágeis, porque a doença rara ela pode agravar a qualquer momento. Então, são conhecimentos que nós precisamos ter. Eu ainda estou engatinhando nisso e agradeço ao Francisquinho que me trouxe essa tese para a gente poder começar a olhar de outra maneira para esse tipo de necessidade e poder ajudar aqui aqueles que mais precisam, dentro realmente de toda essa burocracia, ou uma burocracia, que é do poder público dentro dos ministérios. Temos conseguido alguns passos lentos ainda, mas nós vamos tentar continuar, com a ajuda de vocês, formular essas políticas que possam levar ao atendimento dessas pessoas que tanto precisam.
Perfeito, deputado. É isso mesmo. É um passo cada dia, um passo cada vez, a gente vai longe junto, né? Como o senhor vê o cenário das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência e doenças raras hoje no Brasil? Como eu falei, Ana, nos últimos três anos, a gente houve uma atenção um pouco maior, né? Se chamou mais atenção para isso. As famílias também se mobilizaram mais, né? As pessoas começaram a andar, os pais começaram a andar nos gabinetes, né? Levar conosco, mostrar o problema, mostrar a dificuldade, nos empurrar realmente para dentro do problema. A verdade é essa, que a demanda aqui é tão grande que se não houvesse esse clamor dos pais, se não houvesse a mobilização das entidades ligadas a doenças raras, e principalmente as famílias que se empenham nisso, né, que vão atrás, que fazem camisa, que levam um brinde. Eu via o desespero da família, às vezes, entregar para a primeira-dama um documento, e eu disse, me dá que eu levo, entregamos aqui no Ministério, entregamos para a primeira-dama. Quer dizer, essa movimentação no Ministério, porque se chegar lá sozinho, às vezes você não consegue nem subir no Ministério, ainda mais falar com aquele técnico responsável de colocar nas consultas públicas, né? Você participar das consultas, fazer a população participar da consulta. Eu volto a dizer, quando falo em doenças raras, pouca gente sabe o que é. Todo mundo sabe que é alguma coisa diferente, mas as pessoas não entendem a gravidade e principalmente a urgência desse tratamento. Então, precisamos buscar medicações fora, novas medicações. Isso é algo que está começando ainda. Muito vamos avançar. Eu tenho certeza que essa luta ela é apenas o início para que a gente possa baratear esse tratamento, para que a gente possa deixar esse tratamento como algo prioritário dentro dessas políticas públicas. Então, nós temos que trabalhar o orçamento, nós vamos votar o orçamento agora no final do ano, mas antes nós precisamos que o Ministério reconheça essa doença rara, que o Ministério consiga colocar isso como uma doença que tem tratamento pelo SUS, para que a gente possa adotar orçamento qualificado para o Ministério da Saúde nesse atendimento. Eu volto a dizer, nós vamos falar de muita coisa aqui, mas tudo, na minha opinião, passa pelo conhecimento, que as pessoas possam parar um pouquinho do seu tempo e ler um pouquinho, e procurar, e pesquisar, e conversar com as pessoas para ver a dificuldade que é esse tratamento e a necessidade urgente que nós temos de ter dentro do Ministério, dentro do governo, um amparo a quem precisa, a quem realmente está passando por esse problema. Vou dizer, o Francisquinho, como outras crianças estão pelo Brasil, eu atendi não só o Francisquinho lá, os pais, mas outros pais de outros estados também, vocês estão abrindo portas. Com certeza, vocês vão ser referência lá na frente para outras famílias que vão ter esses problemas, infelizmente, mas que vão ter um amparo melhor do poder público, graças ao esforço, à dedicação desses pais que estão trabalhando agora. Perfeito, deputado. E, na sua opinião, quais são os pontos que precisam mudar para que pessoas com deficiência e doenças raras sejam tratadas com mais dignidade no nosso país? Né? Eu te volto a dizer, tudo eu vou bater para você no falta do conhecimento. Né? Você, até dentro do Ministério, você não tem um conhecimento direito. Né? Se a pessoa na própria área da saúde ainda não tem esse conhecimento, esse entendimento. Né? Então, eu acho que tudo passa por isso, porque, no final, são poucos, né? E as pessoas acabam dedicando o seu tempo àquelas outras doenças em que a grande maioria da população está propícia a ter. Mas nós temos que entender que isso tudo tem um início, né? E se esse tratamento não for começado, se essa pesquisa, principalmente, não só o tratamento, nós temos que trabalhar no tratamento, na pesquisa de medicações, na pesquisa de tratamentos mais baratos, que possam ser mais acessíveis a toda a população. Hoje ainda são muito caros, já foram mais caros, já começamos a baratear esse preço. Isso se deve a esse tipo de propaganda que se começou a fazer. Começou a se conversar sobre o assunto, se falar sobre o assunto. Você traz laboratório, você traz pesquisadores atrás disso, para que a gente possa realmente baratear. O grande desafio, né, no tratamento, até o que eu sei, é o custo desse tratamento, que hoje ainda é muito alto. Muito alto. Nós precisamos fazer com que isso possa ser barateado, para que as pessoas tenham um atendimento rápido do poder público. Tem que ter um amparo do poder público. E, para isso, nós temos que começar agora no orçamento, já dotando o orçamento da União
e algum recurso destinado, uma rubrica destinada especificamente para as doenças raras. Mas nós precisamos ter o reconhecimento dessas doenças dentro do Ministério. Né? Não adianta adotar recurso no Ministério se essas doenças não forem reconhecidas e aceitas dentro do Ministério como doenças que precisam ser trabalhadas, precisam ser curadas, tratadas pelo poder público. Né? Nós temos que esse trabalho que está sendo feito, as consultas públicas que já estão na rua, não sei isso, né, Bruno? Parece que há uma consulta pública, as pessoas precisam participar, se interar, para que a gente possa colocar e escrever esses tratamentos dentro dos tratamentos prioritários para o Ministério, para que ele possa, através de recursos, dotar os estados também de condições para esse tratamento. Perfeito. Ana, queria fazer uma contribuição. Só desculpa, a Patrícia foi olhar o Francisco ali, rapidinho. Uma coisa que o deputado chamou a atenção, a questão do conhecimento, né? E esse conhecimento, ele vem de várias formas, né? Falando especificamente de doenças raras, o deputado mencionou que muitas vezes as pessoas dentro do Ministério não têm o conhecimento, né, de determinada doença, e ninguém tem a obrigação de ter esse conhecimento porque é uma doença rara, né? E depois de tudo que a gente já passou, né, já batalhou, já viveu, já aprendeu, hoje eu costumo falar muito que, assim, muitas pessoas falam, político, ele não faz nada pela população, né? A gente tem essa fala um pouco popular, né, que às vezes se perpetua, mas hoje eu entendo que os políticos, sejam senadores, deputados, vereadores, né, na esfera municipal, eles não podem fazer algo quando não há demanda, quando a população não diz onde dói, né? Não é possível fazer nada se não tem ninguém gritando, se não tem ninguém falando. E para que a gente possa levar hoje demandas até os políticos, para que eles possam legislar em nossa causa, a gente precisa se organizar, a gente precisa conhecer, eu preciso chegar lá, como já cheguei várias vezes com o deputado, eu, os outros pais, quando ele nos recebeu em Brasília, a gente tem que explicar o que é a doença e tem que saber explicar o que a gente precisa, de que forma a gente precisa que eles nos ajudem, né? E não existe essa demanda, o parlamentar, ele, primeiro que não vai ter conhecimento do que precisa fazer, né? Do que aquela parcela da população está precisando naquele momento. Então, a população, o povo, aquela parcela que precisa daquela determinada demanda precisa se organizar, se estruturar, né? Hoje nós fazemos parte de associações, né, como a FEDRAN, como a CDG, e que nos organizam, nos ajudam, nos auxiliam para que seja mais fácil ou menos trabalhoso se chegar até os deputados, senadores, né, vereadores, para que eles saibam, tenham conhecimento dessa demanda, primeiramente, e, posteriormente, possam pensar na melhor forma de ajudar a população, de ajudar aquele determinado grupo, aquele determinado nicho, né, de famílias que passam por aquele problema. Então, se não tem essa organização por parte, primeiramente, dos pais, né, das famílias, daquela parcela da população, se não tem demanda, o parlamentar ele não tem o que fazer, e aí a gente vai ficar só falando da boca para fora que o político A não faz nada, o político B não faz nada. A gente tem, a população precisa se organizar de forma correta, de forma adequada, para dialogar, levar essas demandas ao parlamentar, para que ele possa nos ajudar, que ele possa ajudar qualquer parcela da população que tenha necessidade naquele momento. Então, eu novo, né, eu já falava isso, não gosto de política, não me interesso por política, mas a política, ela faz parte da nossa vida em tudo que a gente possa imaginar, né, principalmente de forma latente na questão da saúde pública, né, e então a gente precisa se envolver com política, a gente precisa se apropriar desses assuntos. A gente não tem hoje mais espaço para reclamar da boca para fora. A gente precisa saber do que a gente está reclamando, a gente precisa saber
das nossas necessidades, precisa entender e conhecer as nossas necessidades e de que forma a gente pode sanar, a saber até o que pedir para um deputado, o que pedir para um senador, o que pedir para um vereador, que são os nossos elos, né, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, seja lá qual for a demanda que aquela família, aquela pessoa tenha necessidade, né? Então, e por isso a gente agradece sempre, porque o deputado sempre foi solícito, sempre deixou o seu gabinete de portas abertas, tanto é que ele está participando aqui hoje dessa conversa, né? E isso acho que poucas vezes aconteceu, né? Eu não me lembro de ter assistido já esse tipo de conversa com um parlamentar, né? Então, a gente fica muito feliz mesmo de estar se democratizando, né? Ter um parlamentar perto da população é muito, muito gratificante, né? Perfeita contribuição, Bruno. É isso mesmo. O conhecimento, ele começa onde? Ele começa na informação estruturada, né? Então, a gente precisa ter essa informação estruturada. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla da união do ecossistema de apoio a doenças genéticas e raras, né? Porque aqui vem, né, o poder público, a iniciativa privada, né, o governo, como os agentes dessa tríplice hélice inovativa, né, que faz o impacto social acontecer, e o terceiro setor, aí, como esse quarto vetor, que contribui tanto para que essas informações cheguem, né, de forma estruturada e provocar aí essa tríplice hélice na direção também dessa causa que é tão relevante Ana, no nosso país. E Né? assim, eu falei Pois não? Eu falei dessa parte mais de organização, né, dessa forma mais... As deputadas lembrou aí também, às vezes a gente precisa ir para a rua, né, levantar a camisa, né, essa camisa aqui, ou um dia desse, a primeira-dama veio aqui a Belém e fui lá para o meio do povão, né, cheguei lá perto dele, aí ele me viu, né, lembrou, aí consegue entregar um documento para a primeira-dama, para ajudar na luta, e tem essa parte também que a gente tem que ir para o meio do... Pô, tirei a camisa, aí levantei, aí ele pôde me reconhecer, aí tem essa outra parte também que a gente tem que dar a cara a tapa aí para o meio do povão, né, e conseguir fazer as coisas andarem, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É a sociedade civil organizada, né, aí propondo tudo isso, né, e provocando Ana, essa hélice na deixa direção eu das só me causas meter um pouquinho importantes. nisso aqui. É importante isso que o Bruno tem falado e que vocês têm feito, tá? O que a gente tem visto em outras doenças é que o poder público ele tem que apoiar, mas mais importante são as associações que são montadas. Se você vê as pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de doenças mentais, elas são atendidas muito melhores em associações como a PAI, como outras associações, do que pelo próprio poder público, né? A sociedade civil ela chega muito mais rápido, ela chega muito mais à frente, ela é muito mais empenhada, muito mais comprometida, às vezes, do que o poder público. O poder público tem toda a sua burocracia, tem a mudança de governo, tem a mudança de entendimento, mudança de secretários. Então, o que a gente precisa aqui é arrumar algum recurso, mas é muito importante a participação e engajamento da sociedade civil através dessas associações que vocês fazem parte, porque a salvação dessas crianças, a salvação e o prolongamento desse trabalho, ele tem muito a ver com a organização da sociedade civil. Perfeito. É isso mesmo. Né? Então, esse terceiro setor, essas organizações da sociedade civil, né, as OSCs que movimentam, aí no Brasil, né, a gente tem OSCs importantíssimas, né, nessa causa, que realmente provocam tudo isso, né, e trazem a atenção das universidades, do poder público, da iniciativa privada para essa causa, né, para que esse impacto social aconteça. Né? E o senhor, na sua última fala, falou muito bem sobre os pesquisadores, né, sobre a importância das universidades. No Brasil também a gente tem grupos de pesquisas excelentes, né, de ponta, né, que vem, de fato, também fazendo, contribuindo para o desenvolvimento de tratamentos. Né? Então, isso é importante a gente ressaltar aqui e agradecer. Né?
E a nossa pergunta ela vai justamente nessa direção. Com relação à incorporação de novas tecnologias, né? Mais especificamente, medicamentos para o tratamento de doenças raras. O que poderia ser feito para que esse processo fosse mais rápido e menos doloroso para os pacientes e suas famílias? Senhor deputado, na sua Eu opinião. acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, que vocês estão fazendo. Tudo volta para a falta do conhecimento. A demora justamente é por desconhecer a gravidade do problema. Então, você chega num funcionário do Ministério, ele não sabe o que fazer, você chega num diretor da área que também tem outras demandas em cima dele e acaba não se preocupando muito com essa, até porque são raros, não são tantos pacientes, ele acaba se dedicando àquilo onde você tem muito mais pacientes precisando de atenção. Então, nós precisamos desse engajamento, que a classe política possa se envolver, sim. O Bruno falou do engajamento político da sociedade, e tem uma frase que eu sempre disse na campanha, quando as pessoas ficam só falando mal da política e até não querendo nem participar disso, é um ditado que diz que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, alguém vai se eleger, alguém vai comandar o país, vai comandar o seu estado, vai comandar o seu município, vai comandar a saúde do país como um todo. Então, a alienação na área política acaba você não sendo responsável, corresponsável pela alienação de alguns temas também que são debatidos. Então, a boa política ela pode ser vista como solução e deve ser vista como solução, desde que você faça a política correta. E não adianta reclamar, quem elege os políticos é o povo, né? Então, não adianta ficar só reclamando se eu realmente não participo e não elejo. Não existe o político é mau. Não, se o político é ruim é porque o eleitor é ruim. Porque quem colocou o político lá foi o eleitor. Então, o eleitor tem que dizer, primeiro eu tenho que me conscientizar, eu tenho que saber em quem eu vou votar, eu não posso trocar meu voto por R$100, eu não posso trocar meu voto pelo um jogo de futebol, eu não posso trocar meu voto por uma caixa de cerveja, eu não posso trocar meu voto por uma telha, ou seja, eu tenho que escolher político que me represente quando eu preciso, e não para me dar um benefício qualquer aqui que acaba amanhã. Uma caixa de cerveja vai te dar só uma dor de cabeça no outro dia. E você vai esperar 4 anos para beber cerveja de novo. Então, assim, o que eu digo para as pessoas, então, não adianta reclamar do político, porque o político só está lá porque você, eleitor, colocou. Então, antes de você fazer a queixa, faça uma autoanálise, né? Será que nós estamos fazendo o nosso trabalho correto? Será que o eleitor está sabendo escolher para poder reclamar depois e questionar? Então, acho que isso nós precisamos envolver a todos. Acho isso, que nós precisamos envolver a pesquisa. Eu sempre briguei, Ana, assim, as nossas universidades, sabe? Nós temos que qualificar também as nossas teses de doutorados, as nossas pesquisas. Eu vejo tanta pesquisa aí para nada. E quem paga a universidade somos nós, quem paga os professores, quem paga as bolsas, quem paga todos esses estudos somos nós. Então, esse tipo de estudo tem que ter um fim definido. Sabe? Eu não posso estudar o porquê que a borboleta azul voa menos do que a amarela. Isso não vai dizer nada para a vida de ninguém. Sabe? Eu não posso bancar um estudo que vai... Como eu vi um dia desse, o cara estava discutindo a importância dos corpos gordos no sexo, não sei de quê. Quer dizer, você vai fazer uma pesquisa, gastar dinheiro público numa pesquisa que vai dar em nada. O final disso que as nossas universidades, que a nossa academia produz, ela tem que servir à sociedade. Então, nós temos dinheiro, nós temos bolsa, nós temos doutores, nós temos tanta gente preparada que, ao invés de deixar sair da cabeça do iluminado qualquer lá de sua tese, porque nós não colocamos para eles a nossa necessidade e, venham para cá estudar isso, porque nós precisamos de uma saída para isso. Então, eu acho que as nossas universidades, a nossa academia está nos devendo muito isso, porque nós pagamos o que está lá, esse conhecimento. Quer dizer, você pegar uma tese de doutorado que acaba numa área de saúde, quantos fazem por ano? Quantos já fizeram por doenças raras? Talvez nenhum, né? Então, por que não obrigar, por que não definir através do Ministério da Saúde e Educação junto? Por que não definir algumas teses? Por que não definir algumas necessidades de estudo? E dizer, aqui nós bancamos, nós bancamos essa área. Então, eu acho que está precisando desse entrosamento mais e não deixar muito livre isso. Não adianta eu achar, nós estamos em liberdade. Não quer dizer liberdade, eu só acho que
todo o dinheiro despendido dentro de um estudo das nossas academias, eles têm que ter um final que é a pessoa, né? O eleitor, o ser humano, ele tem que servir para alguma coisa, né? É tem que servir para quem está pagando aquela pesquisa. Então, esses problemas de procurar uma medicação mais barata, mais acessível, procurar novos tratamentos, isso tem que ser um ponto fundamental e primordial do nosso trabalho de pesquisa nas nossas academias. Concordo com o senhor, Fala, senhor deputado. plenamente, deputado, concordo com o senhor. Tudo precisa ser mais direcionado, né? Se a gente, de repente, fosse fazer um levantamento da quantidade de teses que se tem para doenças raras, com certeza vai ser um número muito, muito pequeno, né? Primeiro, porque, lógico, é um universo pequeno, né? Uma amostra pequena, mas existem várias doenças raras, né? A gente tem aí entre 6.000 e 8.000 doenças raras, né? A gente tem essa quantidade. Então, mesmo que sejam cada doença rara uma parcela pequena, mas a gente precisa de contribuição porque são inúmeras doenças raras e se a gente for levar em consideração quantas teses, né, quantos trabalhos de pesquisa têm voltado para isso, com certeza vai ser um número muito pequeno. Outro dia até saiu também no Fantástico, inclusive, uma pesquisa sobre o cão-apu, que é sobre criança, tipo, voltado para Alzheimer, né? Só que, assim, e o nosso acesso? Nós corremos atrás para tentar... A maior pesquisa foi aqui no Pará, na Universidade Federal do Pará. Agora, vocês imaginam, nós somos do Pará, Francisco do Pará, aí vocês acham que a gente conseguiu acesso a essa pesquisa? A gente tentou bastante. A gente tentou bastante. Falar com os pesquisadores, né? Entendeu? Porque a gente queria somar, a gente queria enriquecer, e deixar até que o Francisco fosse teste para essa pesquisa. A gente não conseguiu acesso. Então, é muito complicado, como o deputado falou, é muito fechado, tem tantas coisas que é para ser enfatizada, e não são. Assim como a gente comentou que a gente precisa se organizar, né, para chegar até a classe política, para que a classe política possa dar um retorno para a população, isso pode acontecer com certeza e deve acontecer nesse meio científico, né, na universidade, que as pesquisas realmente possam ser voltadas mais direcionadas mesmo para o povo, né, para a população, né, para os indivíduos lá. Então, eu acho muito, muito importante essa sua fala, deputado. E para baratear o custo também, né? Você, através da pesquisa, do conhecimento, você barateia o custo. Então, você acaba, um pesquisador desse, que é bancado por nós, uma bolsa para fazer sua pesquisa, fazer seu doutorado, ele conseguir trazer uma ideia nova, inovadora, e trazer, vamos supor, um remédio, uma cura muito mais barata, ele está pagando o seu estudo, ele está dando de volta à sociedade aquilo que a sociedade deu para ele trabalhar. E não aquelas teses que vão virar um livrozinho e ser colocado numa prateleira e ninguém vai usar. Eu, justamente, nunca vou parar para ler, porque a borboleta azul voa mais do que a amarela. Então, assim, mas tem tese sobre isso. Então, nós temos que entender que nós temos que saber que a área de saúde, principalmente, ela precisa ir para cima dessa, em todas as áreas. Quer dizer, os estudos, o que é gasto na universidade não é pouco, e nessa área de estudo técnico, nessa área de qualificação, ela precisa ter um objetivo final, que é a sociedade, né? O que isso vai levar de bom para melhorar a nossa sociedade, porque a sociedade está pagando essas pessoas, esses estudos, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente poderia colocar como desafio para a nossa universidade, né? Colocar aí, nós estamos com as crianças que estão com problema, como a Patrícia Carvalho falou, eles colocam as crianças à disposição. Vocês sabem que vocês estão sendo aqui líderes de um movimento que vai salvar a vida lá na frente, né? Que nós estamos fazendo agora, que vocês estão fazendo agora, com certeza vão salvar vidas, muitas vidas, as pessoas nem vão saber que isso começou aí com vocês, com todo esse trabalho que estão fazendo. Por isso, parabéns pela dedicação de vocês. A gente espera poder ajudar alguma coisa aqui no meio desse turbilhão que é Brasília. Aqui, vocês que vêm aqui sabem o que é isso aqui, a maluquice que é isso aqui. Mas, no meio disso, nós temos que dar um tempo, parar e poder ajudar vocês aí a desbravar esse mundo ainda um pouco desconhecido para muitos, mas que é muito desafiador, né? Quando eu falei ainda há pouco
quando a gente falava sobre esse tipo de transtornos mentais, você só tinha pai e era só Down, né? Hoje você tem autismo, você tem Down, você tem quantas doenças você descobriu que não eram tudo igual, e o tratamento não eram feitos todos iguais, hoje é tudo diferente, né? O autismo hoje já tem o dia dele, já tem a área dele, já tem o tratamento deles, a entidade dele, já saíram dentro da PAI, ou seja, o desconhecimento faz com que a gente acaba fazendo o tratamento errado. Então, vamos buscar esse conhecimento. Dia também, deputado. Temos nosso dia também, em fevereiro. Tem o dia das doenças raras, né? Que é o dia 28 de fevereiro. E também, deputado. Vamos fazer barulho nesse dia 28. E com relação a essa parte das pesquisas, né, que o senhor mencionou, poxa, nós somos aqui, está dentro da Amazônia, que é um universo infinito de pesquisa, né, deputado? E a gente precisa trazer os pesquisadores para cá, né? Precisa incentivo, muitas vezes tem, né? A gente precisa direcionar realmente mais as pesquisas para a área da saúde, né? A gente pegou até um susto no dia da reportagem no Globo Repórter, quando mostrou que o Amapu, que ele é um principal regenerador de cérebro, né? Principalmente para a doença de Alzheimer. Que o Francisco é Alzheimer da infância. Eu fiquei pensando assim, e aí ele está procurando pessoas para testar para fora, sendo que Francisco é a única criança no Pará que tem essa doença, né? E você tem que tirar daqui, como o deputado falou, Pará como um principal investidor, né? Dessa pesquisa, aí tu pega essa pesquisa e leva para fora, né? E cadê teu retorno? Eu fiquei assustada, e aí corremos atrás para tentar contato com a universidade, para querer contar a história do Francisco, e não tivemos mais. Triste isso, né? Perfeito. Tá? E é por isso que a gente fala tanto da união do ecossistema de apoio a doenças genéticas e raras, né? E, de fato, conectar todas essas pontas, né? Fazer essas provocações é, de fato, extremamente importante, levar problemas reais do nosso país para os grupos de pesquisadores, né? Fazer essa provocação, isso até aumenta a relevância da pesquisa, né? Também é de interesse de todo pesquisador, né, ter uma pesquisa que seja relevante e que contribua com o impacto social. Então, fica aqui, né, esse convite para que a gente consiga fortalecer ainda mais essas pontas, né, na direção do crescimento aí, do impacto social, né, desse ecossistema. Mas nós vivemos hoje, né, um momento muito importante, de modo muito particular, na luta aí da jornada dos pacientes de CLN2, do doença de Batten, né? A gente já passou pelo processo de incorporação dessa medicação ao SUS, né? Foi uma primeira jornada também, né? Muito desafiadora, e agora a gente está no segundo momento, que é o PCDT, para lipofuscinose seroide neuronal tipo 2, né, que é o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, ok? Então, estamos até segunda-feira, dia 21, com a consulta pública número 72, né, no ar. E a gente precisa da participação de cada um de vocês. Hoje a gente falou muito sobre consciência cidadã, né, não só na hora de votar nas eleições, mas também como participantes da construção dessas políticas públicas. E que bom é poder contar com cada um de vocês nesse processo. A gente já fez esse mesmo movimento lá na incorporação, vocês vieram junto com a gente, né, de fato, somando nesse ecossistema, e agora é o momento de fazer tudo isso novamente. Tá certo? A gente já tem mais de 500 contribuições nessa consulta pública, mas precisamos dobrar esse número aí até segunda-feira, até o último dia, né? E eu tenho certeza que a gente pode contar aí com apenas alguns cliques de vocês para somar nessa luta, ok? Eu vou demonstrar agora rapidinho como que a gente faz para contribuir, para dar a nossa contribuição nesse processo. Vocês vão ver que são apenas alguns cliques, então, de fato, né, são pouquíssimo tempo com uma contribuição extremamente valiosa. O link para vocês acessarem a consulta pública vai estar aqui no QR Code na tela de vocês,
e também na descrição desse vídeo. Então, clique aí na descrição no link na descrição do vídeo e já vamos aqui fazendo, né, a nossa contribuição juntos, tá certo? Lembrando que para que você consiga contribuir na consulta pública, você precisa estar logado, né, fazer o seu login aqui no entrar no portal gov.br. Você vai estar habilitada para contribuir com a sua consulta pública, tá? Chegando aqui na consulta pública Conitec SCTIE número 72/2022, PCDT, lipofucinose seróide neuronal tipo 2, CLN2, doença de Batten, como nós estamos falando aqui, tá certo? Ó, a gente já está com 507 contribuições recebidas até o dia 21, então vamos aí juntos, né, dobrar esse número, ultrapassar a barreira aí das 1.000 contribuições e de fato contribuir para a cocriação desse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da lipofuncinose seróide neuronal tipo 2. Quem quiser ter acesso a mais informações para compreender melhor esse contexto, né, como foi a jornada até esse momento da consulta pública, basta clicar aqui nesse link do relatório PCDT, que vai abrir para vocês esse documento do Conitec, que é um relatório de recomendação com esses protocolos, tá ok? E é importante que vocês se atentem de modo particular aos tópicos que falam dos critérios de inclusão e os critérios de exclusão de pacientes para o acesso a esse tratamento. São justamente esses dois tópicos, né, que a gente vem solicitando, de fato, né, uma atenção maior, né, do Conitec, né, e dos profissionais envolvidos na elaboração desse protocolo, para que este protocolo, de fato, leve o acesso ao tratamento a todas as crianças, né? Que cada vida importa. Então, vamos lá. Para registrar a sua opinião, você vem aqui, sua data de nascimento, a região, né, que você reside, o estado, o município. Aqui você vai preencher como você deseja contribuir. Se é como uma organização da sociedade civil, né, uma associação, um grupo informal, uma fundação, um instituto, paciente, familiar ou amigo de cuidador, parente, profissional de saúde, alguém interessado no tema, empresa fabricante de tecnologia avançada. Você vai aqui preencher qual dessas opções mais se adequa à sua realidade. Se for pessoa jurídica, você vai colocar aqui o seu CNPJ e a razão social, ok? Caso não, você segue para o próximo item. Aqui o seu sexo biológico, declaração de cor e etnia, e aqui começam de fato as perguntas direcionadas à consulta pública. Como você ficou sabendo dessa consulta pública? Se foi a partir desse movimento, né, dessa sequência de lives do Super Francisquinho, você coloca aqui redes sociais. Se foi a partir de um outro canal de comunicação, você seleciona a opção que mais se adequa, certo? E aqui, para falar das perguntas 10, 11 e 12, eu vou chamar o Bruno para fazer as considerações, ele como pai do Francisquinho, né? Ele, Patrícia, como pais do Francisquinho, né? Como eles entendem que a gente pode participar dessa consulta pública para contribuir para a melhoria desse protocolo. Como a gente já comentou em outros programas, né? O PCDT que foi proposto agora pela Conitec, pelo Ministério da Saúde, ele é um pouquinho excludente, né? Bastante excludente. Tem uma escala motora e uma escala de linguagem em que é levado em consideração e existe uma pontuação para isso, certo? Então, a Conitec, ela colocou como pontuação 3, que a escala toda vai de 0 a 6. Então, isso precisaria que a criança estivesse andando, estivesse falando, para que pudesse receber a medicação. Então, isso hoje está bastante aquém do estado dos nossos filhos hoje, né? Mas o próprio Francisco é prova de que
há progressão dentro dessa escala, né? O Francisco já chegou a estar na escala motora 0, né? Então, e após o início da medicação, ele progrediu muito, né? E esses progressos, eles não são levados em consideração no PCDT da forma como está sendo proposto hoje. Então, quando você for votar, amigo, a gente pede muito que você coloque na pergunta 10 a alternativa muito ruim, porque a gente precisa que esse PCDT receba uma alteração, que ele seja modificado para que ele seja mais amplo e que nenhuma criança fique de fora do recebimento da medicação, né? Então, a gente precisa que você vote na pergunta 10 muito ruim, para que a gente possa modificar esse PCDT e torná-lo mais amplo, né? E nas perguntas 11 e pergunta 12, você pode falar da melhora motora, da melhora da linguagem, da melhora da alimentação. Você pode citar essas situações que acontecem. Aconteceu com o Francisco, estão acontecendo também com as outras crianças, né? Acontecendo com a Isa, com o Guilherme, com o Samuel, com a Maria Clara, com a Carol, né? Com todas as crianças que estão nessa luta, né? Pela medicação. E também um outro ponto que é muito importante salientar, além da melhora motora e da melhora de linguagem, que é um pouco mais demorada, porque precisa também de uma reabilitação adequada, né? A principal questão, uma das situações que mais nos aflige enquanto pais, é ver o seu filho convulsionar. Quem já presenciou uma crise convulsiva sabe o quanto é desesperador, o quanto é angustiante, né? Seja em idoso, jovem, mas numa criança é mais desesperador ainda. A crise convulsiva é algo que, assim, que a gente, naquele momento, quem nunca presenciou, acha que a pessoa vai morrer, que a criança vai morrer, quando tem uma primeira crise convulsiva, né? Então, a CLN, sem a medicação, ela é uma doença que a criança caminha aí para 10, 15, 20 crises convulsivas num dia. E isso é desesperador, né? Imagina como vai ficando, com o tempo, o cérebro dessa criança. Então, a alfa-cerliponase, um dos primeiros benefícios dela e mais amplos é o controle das crises convulsivas, né? E associado a isso, depois entra a questão da reabilitação e a criança vai tendo os ganhos motores e ganhos de linguagem que são mais lentos, é lógico. Eles vêm de acordo com a administração da medicação e a reabilitação. E isso demanda tempo. Mas o mais emergente, que a gente tem, o maior benefício da medicação é o controle das crises convulsivas, que traz qualidade de vida para a criança, né? Traz conforto para os nossos corações, né? Porque deixar de ver o seu filho convulsionar não tem palavras, né? Como se fosse um milagre, né? Então, você pode citar esses pontos, né? A melhora motora, a melhora da linguagem. O Francisco já está se encaminhando para essa questão de repente, daqui a um tempo a gente conseguir tirar ele da sonda da GTT, né, da alimentação. Ele já voltou a comer alguns alimentos, mas a gente não tem pressa nenhuma para que isso aconteça, a gente não quer atropelar nenhuma etapa, né, da reabilitação. Mas o mais emergente, o que acontece e não está sendo levado em consideração no PCDT é a questão do controle das crises convulsivas, que isso para a gente é sensacional, né? E o quanto isso traz de qualidade de vida para a criança não tem preço, não dá nem para mensurar. Perfeito, Bruno. Obrigada mais uma vez aí por suas contribuições, né? Então, a partir de todas essas falas, a gente tem vários pontos aqui que a gente pode preencher, tanto essa pergunta, né, se item 11, você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto? Desde pedir para que seja alterado, né, revisado os critérios de inclusão e exclusão, baseado em tudo que o Bruno falou, né? Também é importante falar que muitas dessas crianças estão aguardando o acesso a tratamento há muito tempo. E essa doença, ela é devastadora. Então, cada dia, né, que essa criança passa sem o tratamento, a doença vai avançando e também comprometendo, né, esses critérios aí, motores, né, enfim, que são importantes para que elas participem, né, do acesso ao tratamento. Então, por favor, vamos preencher, né, o 11, o 12
né, e, de fato, ajudar aí a reescrever esse capítulozinho da história da saúde pública no nosso país, né, e ajudar essas crianças que estão precisando de alguns cliques de todos nós, tá certo? O item 3 é caso você tenha algum documento para anexar, né, se você for um pesquisador, né, se você for um familiar de algum paciente ou um médico, é um profissional de saúde, no caso, que queira contribuir também, né, a partir da sua experiência, você tem abertura, né, para, de fato, fazer o upload, né, anexar essa documentação aqui, contribuir com essa causa, lembrando, né, que o senhor deputado falou o tempo todo que conhecimento, né, para eles é muito valioso, essas informações contribuem para a formatação desse conhecimento. Então, se você tem como contribuir também, anexa aqui essa documentação, e você estando logado no portal, vai aparecer um botãozinho azul aqui, enviar, clicou nesse botãozinho e nos ajudou bastante nessa luta aqui, né, para que a gente consiga, né, mais essa vitória com alguns cliques, né? Vocês estão vendo como é fácil e prático para cada um de nós deixar as nossas contribuições, que vão sim ajudar muitas famílias. Lembrando que o link para acessar a consulta pública se encontra aqui no texto abaixo, né, da descrição desse vídeo, ou então vocês podem ir lá no Instagram, @CDG Brasil, também no link da bio do Instagram da CDG, para estar esse link, ok? E agora seguimos agradecendo a presença de todos e fazendo um convite aos nossos participantes para fazerem suas considerações finais ao público, né, e passarem seus contatos para que as pessoas possam também contactá-los, né? Nosso deputado, senhor Joaquim, né, gostaria de fazer suas considerações finais. Eu só queria agradecer a Ana, Bruno, Patrícia, a todos vocês por participar desse momento. O Bruno já tinha me passado também o link, já está nas minhas redes sociais, né, já pedi para divulgar, estou pedindo a divulgação com massa, jogando para meus grupos de WhatsApp, jogamos no sul do Pará, jogamos em todos os lugares, vocês conseguem fazer essas ajudas. Mas é muito importante, cada conversa que a gente tem como essa, mais coisas a gente vai aprendendo. É importante essa fala do Bruno, mostrando que a gente precisa responder e o que responder nesse questionário, para ampliar um pouquinho mais esses conhecimentos. Então, vou dizer, estamos à disposição. A luta é muito longa, eu sei disso, mas vocês são heróis que sabe, a dedicação que eu vejo desses pais, a dedicação que eu vejo de vocês da sociedade civil que se engajam nessas associações em procura dessa melhoria é muito importante. Então, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Vamos estar ajudando aí até segunda-feira, divulgando ainda mais, para que a gente possa ajudar nessa formulação, para que a gente possa ampliar um pouquinho mais esse leque de atendimento, né? Eu tenho certeza que qualquer melhorazinha que a gente possa ver é um passo muito grande para o futuro, né? Então, vamos trabalhar na medicação, vamos trabalhar no conhecimento, vou dizer, e vou dar uma olhada também para vocês no orçamento da União, né, para ver se nós temos alguma coisa, e aí depois o Bruno podia falar comigo e a Ana também, sobre se tem algum tipo, no Ministério eu vou saber, algum tipo de rubrica, algum tipo de dotação específica para isso, para que a gente possa falar com o relator do orçamento e ver se a gente deixa alguma coisa lá já prevista, pode não ser o total, mas pelo menos alguma coisa garantida para a gente ter esse desenvolvimento desse tratamento, tá bom? Então, muito obrigado a todos, estamos sempre à disposição, desejo a todos que se paz nas suas casas, saúde, muita fé nesse momento, a todo o Brasil, um país cristão, que Deus abençoe a todos. Como nós estamos do Pará, eu estou aqui do lado, não sei quem é católico, aqui do meu lado, Nossa Senhora Nazaré. Então, que Nossa Senhora Nazaré abençoe o lar de todos vocês, principalmente os paraenses, então aqui da Nossa Senhora, e que aqueles que não são católicos, que Deus esteja no lar, na família de cada um de vocês. Muito obrigado. Amém, amém. Muito obrigada, senhor deputado. Amém. Bruno e Patrícia. A gente está emocionado. Desculpa a emoção, né? Agradecer primeiro, né, a Deus por a gente chegar a mais esse momento,
agradecer a FEBRAN, né, sempre pelo apoio, a CDG, obrigado, Ana, e muito, muito obrigado, deputado, por o senhor sempre estar disposto a nos ajudar, a nos ouvir, a receber as nossas demandas, e não consegui aqui conter emoção ao ver o senhor falar e dessa questão da rúbrica. É uma outra coisa que depois eu ia já tentar conversar com o senhor, mas é um dos maiores dos problemas e vai ajudar não só a questão da CLN, né, mas outras doenças raras, porque quando chega essas demandas no Ministério da Saúde, a maior dificuldade é de onde vem, né, a verba para esse custeio, né, e ter uma rúbrica específica para as doenças raras seria um avanço, assim, a gente que a gente nem consegue mensurar. Eu estou emocionado. A doutora Mônica, é uma coisa que a gente sempre conversa muito isso, que a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir. E ver o senhor falando, olhando para esse lado, isso é pensar assim, mais à frente, né, em como posso solucionar realmente determinado problema, determinada dificuldade, né, e mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu olhar, né, para a nossa causa, não somente para a CLN, mas para as doenças raras. E dizer para você que está assistindo que tem alguma demanda, alguma dificuldade, hoje a gente aprendeu, a gente entende que você não pode ficar reclamando ao vento. Isso não vai trazer solução nenhuma. A gente precisa se organizar. Hoje a gente, enquanto nós, né, jovens, né, a gente enxerga o político como alguém inacessível. Então, são pessoas de coração bom, são pessoas que, se estão naquele local, é porque muitas pessoas os elegeram para estar ocupando aquele cargo, aquele espaço. Então, já fizeram muita coisa de boa para estar onde estão hoje. E, repito, se não tem demanda, se eles não têm conhecimento do seu problema, eles não vão poder te ajudar, eles não vão conseguir te ajudar e não vão ter nem como. Mas, se você, população, né, se você, indivíduo, começa primeiro, a ter o conhecimento do seu problema, entenda tudo que está ao seu redor, se organize, né, encontre outras pessoas que compartilham da sua dor, da sua luta, né, como nós fizemos. Hoje a gente tem contato as outras famílias que têm crianças com CLN2, todos nós hoje somos uma grande família, e depois que a gente conseguiu realmente se organizar, tudo, não vou dizer que ficou mais fácil, mas ficou menos difícil, né? Quando a gente se une em prol de uma causa, tudo fica mais fortalecido para que a gente possa caminhar, né? Deputado recebeu a gente em Brasília, né? Outros pais que também fomos numa comissão, junto com a doutora Mônica, que é a presidente da associação que nos ajuda, e está sempre ali do nosso lado, né? Então, se organize, entenda do que você está passando, do que você precisa, para poder levar até a classe política, porque, com certeza, sabendo da demanda, sabendo da importância, eles vão ajudar, como a gente encontrou no deputado Joaquim Passarinho, encontramos apoio em outros parlamentares, e volto a dizer que hoje eu tenho extremamente orgulho da bancada paraense na nossa Câmara, porque nós recebemos apoio a luta da CLN, a luta do Francisquinho aqui no Pará, a gente não precisou levantar a bandeira de partido A, partido B, foram pessoas, esses políticos foram pessoas que se sensibilizaram com a nossa luta, né, e compraram essa luta para si, e hoje a gente tem aqui na pessoa do deputado Joaquim esse apoio e essa ajuda incondicional que a gente está tendo. Então, muito, muito obrigado, deputado. A gente vai seguir conversando aí, né, para tentar alinhar essa questão da rúbrica, e o senhor me deixou extremamente emocionado ao falar isso, porque seria a solução da maioria dos nossos problemas, e não só para a CLN, para outras doenças raras também.
agradecer, né? Primeiramente, agradecer a Deus. O deputado me deixou bem emocionada, emocionada Senhora de Nazaré. Acredito que chegou até ele a lembrança do Francisco, que também foi a mesma, né? No Senhora de Nazaré. Assim, Ana, eu estava um pouco ausente, né? Devido aos socorros do Francisco, mas eu pude escutar tudo que o deputado falava. Políticas públicas é isso mesmo, gente, a nossa responsabilidade, né? E as pessoas veem muito assim como um bloqueio. Eu vou votar porque eu estou tendo um retorno imediato aqui. Hoje a gente está tendo prova da nossa total responsabilidade. Está aqui o retorno. O retorno foi tudo que nós falamos, foi tudo que o deputado falou. Isso não foi vai acontecer, isso foram coisas que aconteceram, gente. Então, assim, isso é nossa responsabilidade. Quando você coloca um parlamentar, a responsabilidade foi nossa. Então, assim, quando você tem o Pará com uma bancada dessa maravilhosa, que compõe do deputado Joaquim, foi isso, foi nossa responsabilidade, foi nosso orgulho de ter colocado uma pessoa dessa maravilhosa para ser uma força. Sim, nosso coração fica quente, quanto paraense, quanto francisquinho, por ter uma pessoa dessa que somou força, segurou nossas mãos. E vamos lá, gente, você que está nos assistindo, você pode continuar mudando a nossa situação, somar força para que essa causa seja ganha totalmente, para que o Francisco e as outras crianças do Brasil não seja só uma luta em vão, para que a gente possa conseguir a medicação para as próximas, mas que as crianças que fizeram parte dessa luta o dia de hoje possam estar inclusas num tratamento digno, para que possam continuar tendo qualidade de vida. Lembrando para você, até as crianças terem o diagnóstico, as crianças eram bem, o meu filho andava, o meu filho falava, meu filho corria, meu filho ia para a escola. Eu acompanhei até o tratamento, o meu amor da minha vida ir se deteriorando do meu lado. E eu não podia fazer nada. Eu não tive a oportunidade que você na sua casa está tendo de mudar a vida de uma criança. Apenas com um clique, apenas com 10 minutos. Com 10 minutos da tua vida, tu pode mudar a vida do meu filho, porque hoje bateu na minha porta. Amanhã pode bater na porta do teu filho, do teu sobrinho, do teu neto, do teu vizinho, do amigo do teu vizinho, do teu melhor amigo, eu não sei. Então, assim, hoje bateu na minha porta. E quando bater na tua porta, tu pode ter certeza e ter orgulho. Eu fiz parte, eu mudei. Os meus 10 minutos valeu a pena, não só para o Francisco, mas para outras crianças que possam vir ter diagnóstico, não passar por tudo que o meu filho passou. E que o Braá também possa ter mais políticos como deputado, para ser uma força. É um orgulho para o nosso Pará, a bancada maravilhosa que o nosso Pará tem. São políticos assim que o Brasil precisa mesmo, gente. Que live linda, que momento especial, gente. Vocês estão sentindo daí também, do outro lado da telinha? Né? E é assim, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para, de fato, gerar essa grande união de todos nós, que no nosso individual podemos contribuir, seja com alguns cliques, seja com ideia, seja com pesquisa, seja com força, mais força nessa luta, né, organizando essas informações, seja lá no poder público, né, com o nosso deputado aí abrindo as portas para a gente, né, para que, de fato, a gente consiga concretizar aí os avanços, né, no nosso sistema de apoio a doenças genéticas e raras. Lembrando que essa live continuará disponível para visualização aqui no nosso canal do YouTube da CDG Brasil, né? Então, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que conseguirem, né? E convoca todo mundo para participar da nossa consulta pública número 62 e nos ajudar nesse momento tão importante para a construção de políticas públicas de apoio a essas crianças que estão esperando por nós. Uma boa noite a todos e nos vemos amanhã. Aguardamos vocês, hein? Um abraço. Um abraço. Obrigado. Até mais.